Olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no Centro Cultural Banco do Nordeste, de Fortaleza, e nós recebemos hoje a escritora Nilze Costa e Silva. Vamos falar sobre o livro A Mulher Sem Túmulo, que é uma história sobre a beata Maria de Araújo. Então você fica ligado, porque a gente vai conversar a partir de agora e vai entender um pouco da história da beata com a Nilze. Seja muito bem-vinda, Nilze. Obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouco, então, sobre o teu livro, mas antes de falar sobre ele, eu queria conhecer um pouco da tua história. Quem é Nilze Costa e Silva? Como foi que a literatura entrou na tua vida? Como foi que você começou a escrever? Bom, quando eu era adolescente, eu já gostava muito de escrever, mas eu não imaginava jamais que ia me tornar uma escritora. Eu escrevia carta para extraterrestres, contando tudo que se passava aqui no planeta. Eu digo, eu não vou ser lida mesmo, né? Aí contava os extraterrestres. Ainda hoje, o meu marido guarda algumas crônicas que eu escrevia para esse tal de extraterrestre aí. E aí, depois... E era um específico? Era um específico. Aí, na década de 80, eu participei de um concurso, que era o Prêmio Estado do Ceará. E tinha muita gente importante nesse meio, o Ayrton Monte, escritores até que já foram embora. E aí, eu escrevi, né, um romance e fui premiada. E era um prêmio bom que... Eles ficaram, quem é essa escritora desconhecida, né, que ousa ganhar esse prêmio? Aí, pronto, aí de lá para cá eu fui lançar o livro, né, eu publiquei o livro e comecei a criar gosto por escrever crônicas, contos e até cheguei ao romance. Eu adoro escrever romance também. E aí já são uns 10 livros publicados, né? Em torno de 10 livros, algumas antologias. E aí a gente chega nesse romance, nessa história, que é uma história verídica, né, da beata Maria de Araújo, de Juazeiro do Norte, né, da região do Cariri. Agora, quem foi essa mulher que acabou não sendo reconhecida até hoje, né, pela igreja? Olha, eu queria falar primeiro do meu interesse em conhecer mais de perto a beata Maria de Araújo. Eu morei 1 ano no Crato, 1976, por aí. E aí eu ia muito a Juazeiro e visitava os monumentos, ia no horto e sempre via a imagem dela e comecei a ler livros sobre a questão religiosa de Juazeiro. Só que em cada livro que eu lia, 2 páginas falavam da beata. Aí falava do milagre da hóstia, que foi protagonizado, segundo os livros, né, pelo o padre Cícero. No entanto, o padre Cícero passou a vida toda dizendo que não, que a protagonista do milagre era a beata Maria de Araújo. Porque ele deu comunhão, nesse dia ele deu comunhão a 9 beatas e só ela sangrou. Só a hóstia só sangrou na boca dela. Então ficou muito conhecido esse fato e por isso ela foi também muito estigmatizada. Ela foi descrita, né, como uma mulher magra, analfabeta, né? Pobre, e que não tinha saber suficiente, como se... Teve um padre até que disse assim, que Jesus Cristo não ia deixar de ir para outros lugares, para a Europa, para aparecer justamente para Maria de Araújo, que era uma pessoa insignificante, né? Na cabeça deles era uma pessoa insignificante. Nordestina, né? No interior do Ceará. Tinha isso. Era um monte de preconceito assim, acumulado. E aí eu comecei a estudar sobre a vida dela. Mas como que eu ia fazer isso? Aí eu conheci uma senhora chamada Maria do Carmo Pagan Forte, que escreveu sobre ela, a única pessoa, que era Maria do Juazeiro, a Beata do Milagre. Era um livro pequeno. Aí eu fui atrás dela e disse, olha, eu queria muito escrever sobre a beata, mas eu queria romancear a vida dela, porque tem muito pouca coisa sobre ela. Olha, eu tentei fazer uma pesquisa sobre ela, ela não tem batistério, ela não tem histórico, não tinha histórico escolar, porque nunca tinha estudado. Lá não tinha cartório, né, nessa época, no Juazeiro. Ela morreu em 1914, então ela nem atestado de óbito ela tinha, então era só de ouvir falar. E o pior é que nem os restos mortais dela
Exatamente. ficaram, né? Porque não Ela- teve esse respeito, tanto que é que dá o título ao seu livro, né? Ela foi enterrada no Juazeiro, na Capela do Socorro. Ela morreu de quê, Nilce? Dizem que ela morreu de câncer, mas na época não era muito conhecida a doença, né? Ela morreu de uma coisa assim, bem misteriosa, mas hoje os estudiosos acham que era câncer. Ela morreu bem nova, né? 51 anos. Muito O jovem. padre Cícero mandou fazer um enterro para ela, que ele achava que era a altura dela, e fez um túmulo na Capela do Socorro. E não se sabe por quê, mas dizem que foi para evitar as romarias, né? Em 1930, esse túmulo foi violado e o corpo dela desapareceu. Até hoje. Até hoje, ninguém sabe. Tem um movimento lá, né, que busca o corpo dela. No Facebook tem até um movimento. Onde está o corpo da Beata? Porque até hoje, eu acho que 106 anos se passaram, se não me engano, e o corpo dela não apareceu. Agora, você acha que esse corpo desapareceu com que intuito? Olha, eu acho que foi para evitar as romarias, para evitar o culto a uma mulher insignificante, como eles achavam. Dizem que o bispo, segundo eu li, né, o bispo do Crato foi que ordenou que tirasse o túmulo dela de lá. Então, se você chegar na Igreja do Socorro hoje, que é uma praça bem conhecida lá, praça que onde fica todo o museu, né, da história do Padre Cícero, você só vê uma fotozinha dela no lugar onde era o túmulo, porque não tem ossada, não tem mais nada dela. Então, eu achei que o intuito foi justamente apagá-la da história. Quer dizer, ela teve uma morte social, como se a Beata Maria de Araújo não existisse. Mas isso não contribuiu, foi para que se acirrasse mais a vontade das pessoas. Fortalecesse a curiosidade, de conhecer, né? E saber por quê. Olha, no fim do meu livro, eu fiz uma pesquisa sobre as santas, né, europeias, e elas tiveram as mesmas manifestações da Beata, porque a Beata ela não foi só a questão da hóstia ter sangrado, ela teve estigmas. Quando ela foi presa, porque tudo isso gerou um processo, né, contra o padre Cícero, e vieram 2 comissões de inquérito. Foram, né, que eu estou pensando que eu estou no Juazeiro. Foram daqui de Fortaleza para Juazeiro, 2 comissões de inquéritos para investigar o caso. E ela não negou, ela disse que não podia negar. Padre Cícero também disse que não podia negar, porque ele tinha sido testemunha. Aí, na segunda comissão, foi interessante, porque o padre disse assim: pois a gente vai lhe dar uma hóstia e a gente quer ver sangrar. Aí, mandou ela abrir a boca, ela se recusou a abrir a boca. Eles abriram a boca dela à força e colocaram a hóstia. E quando viram que a hóstia não sangrava, diziam: você é uma embusteira, você é uma mentirosa. E aí ela disse assim, eu achei essa frase assim emblemática, que eu assim, dei destaque no meu livro. Ela diz assim: Jesus Cristo está mandando dizer que a hóstia só não sangrou porque os padres da comissão não tiveram licença de Deus para fazer a hóstia sangrar. Aí eles ficaram pé da vida, né? Porque eram autoridades eclesiásticas, né, da igreja aqui de Fortaleza. E aí ela apanhou nesse dia, né? Consta que ela levou uns bolos de palmatória e que ficou presa na casa de caridade do Crato. Eu achei... Quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu fui do Crato várias vezes e tive interesse de ir na casa de caridade. E ainda tinha uma pessoa viva que conheceu o padre Cícero. Não deu para conhecê-la, né, porque ela morreu cedo, mas conheceu o padre Cícero e ela disse: padre Cícero jurava diante de todos que realmente a boca sangrou, a hóstia sangrou na boca da Maria de Araújo. Aí, então, eu me sentei no banco onde ela sentou, porque eu achei que eu devia criar uma empatia com ela, me coloquei no lugar dela. Foi assim, um momento, assim, para mim, muito especial.
E eu fiquei imaginando, olhando os quadros, as pessoas que participaram, que tem a capelinha, né, da Casa de Caridade, que ainda existe hoje, cheio de fotos históricas. E eu fiquei pensando o suplício dela, né, naquela época, sendo desacreditada, humilhada, apanhando. Aí foi mais um capítulo assim, para escrever, foi mais um estímulo para que eu mergulhasse mais ainda nessa história da Beata. Você acha que o padre Cícero, por ter afirmado que viu a hóstia sangrar, foi um motivo para o Vaticano, inclusive, meio que castigá-lo e ter rejeitado ele, de certa forma? Com certeza. Ele foi instigado várias vezes a negar. E ele dizia, eu não posso negar uma coisa que eu vi com os meus próprios olhos. Se ele tivesse ignorado, ele talvez tivesse sido até santificado, né? Ele foi beatificado recentemente. E a beata a gente nem sabe. Tem um movimento para beatificar também, porque a gente chama beata, porque naquele tempo, quem trabalhava com o padre Cícero nas obras de caridade, e esse é um detalhe também muito importante, que a Beata Maria de Araújo, ela foi uma pessoa muito bondosa. Na infância dela, ela trabalhava, ela foi vítima também do trabalho infantil, eu cito isso no meu livro, ela foi uma vítima a vida toda. Ela foi vítima do trabalho infantil, ela foi vítima do racismo, intolerância contra a mulher ascender dentro da igreja, né? E aí ela teve um papel assim importante nessa história. E o padre Cícero nunca negou, sempre defendeu. E ela sempre foi de igreja? Ela era uma devota, foi isso que aproximou também o padre Cícero dela. Ela sempre gostou de rezar, desde pequena. Ela tinha umas visões, né? A minha pesquisa mais importante foi os inquéritos que foram gerados com essa investigação, né? Porque teve um processo e tudo. Então, eu tenho um amigo que é um pesquisador famoso lá, hoje ele é professor da Universidade do Crato, que é o Renato Casimiro. E ele me ajudou muito, ele me entregou os 2 processos. Então, eu li um catatal assim, de processos em que tem depoimentos dela. Então, isso me auxiliou a criar um personagem. Que eu volto a dizer, o meu livro ele é romanceado, né? Porque não tinha muitos dados. E aí eu criei as falas delas através da Beata, através do depoimento dela. Ela tão singela que quando ela foi perguntada sobre por que essa devoção toda, ela diz assim, eu conversava com Jesus desde pequena. Desde pequena que eu converso com Jesus. Aí ninguém acreditou, né? Achava que ela era louca, que ela, né? Eu, particularmente, eu acho que a fé, ela não deve ser questionada. A fé é de cada um. Né? Ninguém tem certeza de nada. No planeta Terra, ninguém tem certeza de nada. Então, eu respeito muito a fé. Se ela disse que conversava com Jesus, ela sentia isso dentro dela, né? Então, eu começo o livro justamente ela conversando com um amiguinho invisível, que era Jesus. Começa na infância, então, a história dela? Agora, em relação aos milagres, né, o que as pessoas acreditam que ela tenha feito, existe realmente, já que ela não tem o túmulo, quer dizer, ela não tem os restos mortais lá, né, mas existe o espaço onde ela foi enterrada. Existe depoimentos. Agora, né? as pessoas fazem como outros túmulos, que vão deixar flores, pedem graças. Olha, existem depoimentos quando ela estava presa na Casa de Caridade, que uma freirinha ficou tomando conta dela, que ela disse que abriu a porta e ela estava levitando, né? Aí essa foi uma história também que está fazendo parte do... Foi ontem. 150 anos da ordenação do padre Cícero. Ela está mostrando aí. Está fazendo lembrando. agora esse mês, não é? Fez agora em novembro, não é? 150 anos da ordenação do padre Cícero. Para falar do padre Cícero também, e a relação dele com a Beata, o padre Cícero, ele era muito místico e muito espiritualizado. Então, ele também, ele sabia que a fé ela não pode ser questionada, ele acreditava piamente.
além de ter sido testemunha, né, de que a hóstia sangrou na boca dela, ele acreditava porque ela era devota desde criança. Desde criança que ela rezava, desde criança que ela tinha visões. E contam também que ela tinha estigmas. Como? Tudo que as estigmas de Cristo, os mesmos que São Francisco teve, né? E outras santas. Aí, como eu falei, eu fiz uma pesquisa com santas europeias que elas tiveram as mesmas manifestações da Maria de Araújo, mas eram brancas e eram ricas. Aí Santa Cecília, eu fiz um monte lá no final, de pesquisa, de averiguações sobre essas santas, a história delas. E é totalmente diferente da trajetória da Maria de Araújo, que era uma mulher analfabeta, negra e ignorante, né? No E nordestina e pobre. Analfabeta. E você acha que a Maria de Araújo ela pode ser um dia considerada santa pela igreja? Você acha que eles podem um dia reconhecer os milagres dela? Eu acho que sim. Eu acho que se tiver outro Papa como o Papa Francisco, pode ser que sim. Porque ele não está tão apegado assim a esses dogmas rígidos da igreja, né? Eu acho que, se for para acreditar em milagre, eu sou muito devota de São Francisco de Assis. Ah, você roubou minha pergunta. Ele perguntar isso agora. Essa é demais. Mas se eu acredito nos milagres de São Francisco, por que eu não vou acreditar nos milagres da Beata Maria de Araújo? Ela só viveu para isso. A vida dela toda, ela não casou, ela não namorou, ela morreu virgem, ela sempre rezou, sempre confessou, comungou, ela fez curso, ela se tornou beata porque o padre Cícero fez um curso lá de mulheres para ajudá-lo, né, na igreja. E ela foi uma que se destacou, porque ela conhecia tudo sobre a vida de Jesus. Certo? Na ignorância dela, ela conhecia tudo que tinha acontecido e era devota de santos, de alguns santos. Então, ela era devota de quem, Nilce? Ela era devota de santos e santas, né? A Maria, né, mãe de Jesus, ela falava, conversava com ela. Ela se considerava, quando a pessoa ora, ela acha que está em comunhão né, com intimidade com o santo. Né? Eu já vejo gente dizer, eu conversei com São Francisco, com Santo Antônio, ele me prometeu isso. Isso. De bater um papo mesmo de amigo, né? É assim, você entra numa outra onda, né? Vamos dizer assim, que hoje estão chamando vibe, né? Mas que você não vê ninguém ao seu redor quando você se concentra, né, para orar, e você conversa, porque a fé, ela te leva a isso. Então, ela tinha muita fé. E Padre Cícero, embora ele valorizasse todas as beatas em torno dele, mas ele acostumou-se com ela, conheceu a menina, né? Ele conheceu a beata menina. O Padre Cícero morava com mais 3 mulheres, que era uma escrava, alforriada, e tinha a mãe dele, né, que era a dona Quinô, e a Angélica, uma irmã. Aí botou mais a Maria de Araújo, pequena, em casa. Então, ele achava que as mulheres tinham mais devoção, menos vícios, né, do que os homens. Ele preferia ficar mais junto das mulheres para ajudar na igreja, para ajudar na caridade. Houve uma seca muito grande na época em que aconteceu esse milagre, né? E ela ajudava muito os pobres, a Maria de Araújo, junto com as outras beatas, né? Ela tinha um coração muito bom. Então, assim, isso tudo pode levar uma pessoa a ser santificada. Pelo menos pelo que eu vejo com os outros santos, né? Se a gente for estudar a história dos outros santos, como eu estudei de várias santas, vai levar à beatificação. Agora, infelizmente, aí houve um entrave. Mas, voltando ao que você perguntou no começo, existe um movimento, realmente, lá no Juazeiro, que está lutando para que ela seja primeiro beatificada, né, e depois santificada. Teve um filme, não teve, que contou essa passagem da hóstia sangrando na boca dela? Teve. Esse filme, ele foi protagonizado quem escreveu A Minha Orelha foi a Ana Miranda, né?
Foi ela que interpretou a Maria de Araújo? Ela interpretou. Foi um pouco censurada, porque a Ana Miranda é uma mulher bonita, né? E naquele tempo ela era uma menina mais linda ainda é. E é uma grande escritora, a Ana Miranda. E ela era bonita e branca. Aí acharam que deturparam totalmente a imagem, quiseram fazer uma outra Maria de Araújo. Sem pensar no lado místico da Maria de Araújo, pensaram mais no fato... Foi muito criticado esse filme por causa disso, né? Assim, o Padre Cícero ele podia ser qualquer ator, mas a Maria de Araújo tinha que ser mais... Aí depois foi feito um outro também, que é com uma atriz que era mais parecida com ela. Tinha mais os atributos dela. Agora você, Nilze, já fez algum pedido à Beata e foi atendida? Eu tenho um quadro dela na minha parede. Que um amigo meu mandou para mim. E ele botou Santa Beata Maria de Araújo. Ele já botou assim. Foi justamente no tempo em que estava o processo de beatificação do Padre Cícero. Aí ele mandou. Então, ficou na minha parede. Eu converso bastante com ela. E você já foi atendido alguma vez? Sim. Tem alguma história que te marcou, das coisas que você pesquisou, do que você estudou, de quem você ouviu? Uma história que tenha lhe marcado, que tenha ficado assim na sua cabeça, que essa vou guardar no meu coração? Tem. Olha, eu fui no Juazeiro, como eu falei no começo, várias vezes, né? E aí no prefácio aqui, meu próprio prefácio, eu coloquei o itinerário desse romance, como foi que eu romanciei. Aí eu cheguei, disseram assim, eu perguntei a um dentista muito famoso, porque ele já estava velhinho, que conviveu com o Padre Cícero. Eu tive sorte de pegar ainda, em 2010, viu, que eu fiz essa pesquisa, com gente que tinha convivido com o Padre Cícero, nem que fosse pequeno ainda, né? E aí, ele disse, Nilze, aquela casa ali, né, Rua Padre Cícero, hoje é Padre Cícero, na antiga Rua do Arame. A Beata Maria de Araújo morou lá. Aí eu coloquei logo aqui na primeira página o diálogo que eu tive, porque eu bati na porta, aí saiu uma pessoa, ela era freira, sabe? Mas as freiras não usam mais aquele hábito, né? Mas a gente identifica que é uma pessoa religiosa. Aí eu perguntei, aqui morou a Beata Maria de Araújo? E ela, quem? Aí eu começo a dizer, né? A janela da casa 239, na antiga Rua do Arame, hoje Padre Cícero, uma senhora me atendeu com expressão de espanto. Aí eu conversei com ela, ela era muito parecida com a Maria de Araújo. Aí eu disse assim, você já ouviu falar na Maria de Araújo? Você sabe que ela morou nessa casa? Ela disse, eu ouvi umas histórias. Essa casa é da diocese, né, do Juazeiro, e aqui moram umas irmãs. Aí eu conversei muito com ela, eu achei que aquele momento foi muito importante, assim, quando você vai, quando a gente vai romancear uma história, você não pode fugir muito dos fatos, né? Você tem que se ater aos fatos principais. Então, onde morou, a existência dessa pessoa, né? Alguns depoimentos sobre ela, muito difícil recolher biografias, porque pelos motivos que eu já falei, né? Mas você se sentir no local é muito importante. Então, foi um momento legal. Foi esse e o da Casa de Caridade, onde ela apanhou para dizer que a hóstia não tinha sangrado. Foram 2 momentos especiais. E ela ficou também enclausurada, não foi, nos últimos anos? Ela ficou em Barbalha, enclausurada em Barbalha, até que Padre Cícero conseguiu trazê-la para Juazeiro. Aí foi que ela foi morar nessa casa que eu me referi. Essa casa hoje é Rua Padre Cícero, tem um museu lá do Padre Cícero mais adiante, é uma rua bastante importante e movimentada. Tem muito comércio lá também. Como é que o público cearense recebeu esse teu livro, principalmente o público de Juazeiro do Norte? Olha, a Albaniza, que é a dona ela se interessou bastante. Não, primeiro deixa eu te contar uma coisa interessante. O Lira Neto, um escritor muito conhecido, né, ele escreveu a biografia do Padre Cícero. Ele é especialista em fazer biografias. Eu me encontrei com ele em São Paulo, dentro do metrô, muito rapidamente.
Metrô não é como ônibus, você bate papo, né? Então eu disse, Lira, eu tô escrevendo a biografia da Beata Maria de Araújo. Ele disse, Nilce, que maravilha, porque a gente não vê falar da Beata. E difícil até para pesquisar, para estudar sobre ela. E eu estou escrevendo sobre o Padre Cícero. Eu vou arranjar uma editora para você. Aí a gente se despediu, pá. Aí eu fiquei conversando só pelo Zap, né, com ele, porque ele mora em São Paulo, eu estava lá só passeando, né, e voltei. Aí ele fez o contato com a Albaniza, e aí a gente foi. O segundo livro da editora, depois que foi inaugurada a editora, foi o segundo livro. E foi muito bem recebido. O lançamento, quem foi, você estava lá, né, Ana? Estava lotado, lotadíssimo. Foi muito bem recebido. A gente fez uma apresentação assim da Beata Menina, conversando com Jesus, que ela dizia que conversava, né? Que é o que está no seu livro, você conta, que eu já né? criei um diálogo. Agora, claro que o diálogo eu criei, né? Porque ela dizia, no processo, ela diz, eu conversava com Jesus Cristo desde pequena. Aí eu coloquei o diálogo, ela já conversando com Jesus. Agora, esse é o teu primeiro romance ou você já tem outros? Não, eu tenho outros. Você faz crônicas, né, também? Eu faço crônicas, contos, gosto muito de contos. Eu comecei a escrever contos. Mas para escrever sobre alguém que existiu, foi sobre a Beata, a primeira, até agora? Foi a primeira que eu escrevi sobre, assim, uma personalidade, né? Isso. Foi a primeira. Agora, eu escrevi um livro com várias personalidades, que foi Mulheres que Ousaram Sonhar. Aí eu falei de mulheres que, para o seu tempo, né, ousaram fazer muitas coisas que hoje não faria. O Chiquinha Gonzaga é uma. E eu escolhi, inclusive 3 religiosas. Uma foi a Madre Teresa de Calcutá, a outra a Irmã Dulce e a outra a Beata Maria de Araújo. Porque elas ousaram quebrar regras. A Madre Teresa, ela rompeu com o Papa. Porque ela tinha que estar enclausurada, ela disse, não vou ficar enclausurada, vou ajudar os pobres. E ela criou até um hábito para ela, porque ela não podia usar o hábito, né, da igreja, ou do convento. A Irmã Dulce, ela seguia o que o coração dela e a devoção dela mandava. Quando ela invadiu um ônibus pegando fogo, ela não foi, nem pensou, ela foi pelo instinto. Não foi nem de devoção mesmo a Deus, foi de ajudar o próximo, de empatia. E a Maria de Araújo, ela ajudou muito na seca que houve em 1800, e na época que houve o milagre, né, 86 por aí, ela foi assim, uma pessoa, conta-se, né, que ela fazia muita caridade, ela pegava, juntava alimentos para dar para os pobres, ajudou muito o Padre Cícero, inclusive, nessa função de doar, né, de se doar para as pessoas necessitadas. Então, assim, romperam barreiras para ajudar o próximo. Isso se chama empatia. E essas mulheres todas que eu conto nesse livro, que eu falo desse livro, são pessoas que fizeram muita coisa, ultrapassaram barreiras, na música Chiquinha Gonzaga, e outras mulheres que ultrapassaram essa barreirinha que nós, né, mulheres, enfrentamos ainda lutamos até hoje. Ao longo dos séculos. Ok. Inclusive, esse seu livro, ele está aqui na biblioteca, disponível, né, na biblioteca do Banco do Nordeste, aqui em Fortaleza, no centro da cidade. Para você que está ouvindo essa história, ficou curioso para saber mais detalhes, está tudo aqui e está disponível para você vir, conhecer de perto, folhear esse livro, né, Nilce, nesses tempos de hoje, onde tudo é tão digital, né, onde tudo é tão informatizado, a gente ter um livro, pegar no livro e conhecer essa história, nada compensa isso, né? Nada, é bom demais. Olha, eu queria falar num personagem que foi muito importante, que é citado em outros livros também, que é o Dr. Madeira. Dr. Madeira, ele foi contratado pelo Padre Cícero para examinar a Beata. Porque todo mundo dizia, não, é porque ela tem problemas de estômago, porque ela deve ter alguma úlcera que sangra e não sei o quê. Eles queriam justificar tudo, pois né? Pois é. Aí o Padre Cícero também, ele ficava... como ele dava razão à Beata, né? As pessoas, o clero, não as pessoas, os devotos, né? Os devotos não tinha problema. Mas o clero, principalmente aqui de Fortaleza, ficava muito achando que ele estava acreditando numa pessoa qualquer,
né? Aí ele contratou o doutor Madeira. É importante dizer que o doutor Madeira era ateu. E ele foi logo dizendo, olha, eu não acredito em milagres. Eu vou examinar, mas eu não acredito em milagres. Aí o padre Cícero achou até melhor. E ele examinou. Isso aí, gente, tem em vários livros, né? Aí ele examinou e disse, olha, não tem nada que comprove o sangramento dessa hoxa na boca dela. Ela não tem nada. E é importante dizer também que não sangrou só uma vez, foram várias vezes. Foram várias comunhões, teve esse dia, né, que ficou marcado, foi a primeira vez, e outras vezes também a boca dela sangrou quando teve a comunhão. Pelo que eu li, foram mais de 80 vezes, é isso mesmo? Exatamente, foram, muitas vezes. E aí o doutor Madeira examinou-a de todo jeito e disse que não. Né? E também, aí depois, ela foi muito estigmatizada, porque o pessoal que vinha de Fortaleza, ou de outros locais para lá, que seguiam os dogmas mais rígidos da Igreja Católica, achava que não tinha condição de aquela mulher analfabeta, isso era invenção, loucura, histerismo. O pessoal dizia que era, naquele tempo, chamar a mulher de histérica era a coisa mais fácil do mundo, né? E o doutor Madeira foi fundamental. Se até hoje imagina em 1800 e pouco, né? Pois é. Aí, quando a segunda parte do meu livro, eu inventei, né, uma história que o filho do doutor Madeira volta para Juazeiro e vai procurar o túmulo da Beata, porque ele recebeu, como último pedido do doutor Madeira, isso aí é invenção minha, como último pedido do doutor Madeira... É a licença poética, né? E o que caracteriza o romance também. Lógico. Né? Ele disse, vá lá em Juazeiro e procure o túmulo da Beata e leve algumas flores para ela e tal. Aí quando ele chegou lá, foi que ele viu, disseram para ele que o túmulo não existia. E ele ficou... Aí eles, mas por quê? Porque a gente soube que Padre Cícero deu um túmulo digno a ela. E ela foi enterrada na Capela do Socorro. Pois é, mas em 1930 tiraram o túmulo dela, violaram, quebraram tudo e o corpo dela desapareceu. Aí então ele fica nessa tarefa, né, de procurar o corpo da Beata. Aí termina que quem faz essa pesquisa sobre ela não sou eu, mas é o filho do doutor Madeira. Interessante. Que vai pesquisar sobre essas santas que tiveram esses estigmas e que eram brancas, eram ricas. Aí ele dá a conclusão dele lá, do filho do doutor Madeira, que eu nem sei se ele teve filho. Que interessante. Agora, você, como uma mulher que escreve histórias, uma escritora, poetisa, romancista, cronista... Feminista. Nesse momento que a gente está vivendo, né, no momento que a gente está em pleno 2020, com uma crise sanitária maior dos últimos tempos, né, uma pandemia do coronavírus, que tem levado tantas vidas, né, e tem tirado tantas vidas, e tem matado tantas pessoas, quantos brasileiros, quantas pessoas no mundo inteiro que têm morrido. Você tem pensado em escrever algo sobre isso? Já estou escrevendo. Já? Memórias da pandemia. Como é que vai ser? Principalmente porque eu vivi muito, né? Eu faço parte do grupo de risco, né? Então, eu fui para Lagoinha no dia 17 de março. 18, para passar o 19, que é dia de São José. Que foi quando tudo começou. O dia de São José é numa quinta. Então, eu saí para Lagoinha, a gente tem uma casa lá, no dia 19. E ficamos lá, 19, 20. Quando foi no domingo, eu disse para minha filha, que mora em Salvador, eu vou voltar segunda-feira. Aí disse para o meu filho também, não volte. Não volte, porque a pandemia aqui está se alastrando aqui em Fortaleza. Fique aí, porque lá uma casa é afastada da outra, né? E lá tomaram várias precauções lá, fecharam muitas coisas. A praia, as barracas todas fecharam, então não tinha muito perigo, né? De pegar nada, de me contaminar. A praia é um pouco deserta. Você ficou quanto tempo? E aí eu fui ficando. Aí eu dizia, não, vou na segunda-feira. Então eu vou na próxima segunda. Não venha. Aí meu neto que mora comigo, não venha. Era assim, se vier a casa está fechada, só faltava dizer isso. Fique aqui. Agora a gente lá no trabalho, sem máquina de lavar, sabe? Mas aí
nós éramos 7 pessoas. Eita! Que estávamos lá para passar. Tinham 2 crianças, tinha minha filha adotiva, e aí a gente foi convivendo, né? Foram para passar estava com 2 irmãos, dias. a minha cunhada, mais 2 crianças, e nós passamos quase 3 meses. Porque foi se acelerando, a gente foi se acostumando com as coisas de lá e tudo, a gente nunca tinha passado assim tanto tempo. Aí eu fui escrevendo. E eu queria uma coisa para fazer lá, porque as minhas coisas estavam todas em Fortaleza. Tudo, meus livros, eu tinha levado pouca coisa, era um fim de semana só. E aí eu comecei primeiro a fazer um jardim. Eu digo, vou fazer um jardim aqui onde ninguém plantou ainda. Aí todo dia eu plantava uma plantinha. Eu sei que hoje o jardim está lindo, né? Legal. Porque eu comecei, era o jardim da pandemia, eu fiz até um videozinho sobre isso, até publiquei no Facebook. E aí eu contei uma história de uma senhora que morava numa cidadezinha e foi quando começou a pandemia, uma cidade bem atrasada, que ela não acreditava. Esse é o novo livro? É o novo livro. Eita. Aí é Memórias da Pandemia, que eu acho que eu vou dar outro nome, porque também é romanceado, mas aí sempre, todo romance, os personagens têm muito da gente, né, do escritor, a visão, né? Porque você não pode escrever de uma coisa que você não vivenciou. Então, assim, as vivências são... Eu espero que seja publicado já no próximo ano. Tá quase aí, né? Porque a gente praticamente é. passou um ano inteiro nessa pandemia. Ainda estamos, né? É. Já que não existe ainda vacina e não tem ainda como a gente se prevenir de verdade. Exato. Eu costumo dizer que a gente acordou em 2020, aí a gente cochilou e acordou já no final do ano. Daqui a pouco é Natal. Pois é, eu tô também, como eu sou espírita, eu estou também me transportando, esse personagem ele vai se transportar para 1900, que houve outra pandemia, que foi a gripe espanhola. Sim. Então, essa pessoa, ela se transporta porque ela também viveu essa pandemia. Aí eu estou pesquisando muito sobre essa para dar uma veracidade, né? A gente chama... em literatura, verossimilhança. Quer dizer, não é verdade, mas tem semelhança com a verdade. Verossimilhança. Tudo que você vai escrever tem que ter verossimilhança. É como dizem, qualquer semelhança não é mera coincidência? Pois é. Então, mesmo na ficção, né, você conta histórias que têm um fundo de verdade. Sempre tem. É isso, essa é a história de Nilce Costa e Silva, e esse livro com previsão para ser lançado ano que vem. Para quem quiser conhecer A Mulher Sem Túmulo, que é a história da Beata Maria de Araújo, é só vir aqui na biblioteca do Banco do Nordeste, do Centro Cultural Banco do Nordeste, no centro de Fortaleza, ou entrar em contato com você, né, através das suas redes sociais, para poder adquirir o livro. Estou em todas as redes sociais, estou no Instagram, estou no Facebook, é só contactar comigo. É isso, muito obrigada. E eu fiquei muito feliz, eu gosto de conversar sobre literatura, sobre feminismo, eu gosto muito de bater papo. E Adorei. eu também, então deu certo. Muito obrigada pela entrevista, pelo bate-papo, por contar a sua história. Para você, até a próxima.